Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É com grande alegria que damos início à nossa programação de hoje, né? O primeiro podcast do projeto integrador da turma do 7º período de Direito da SESVAL. Para enriquecer ainda mais esse momento, temos a honra de receber um grande nome do direito, o Dr. Luiz Carlos Araújo, que inclusive é o nosso professor. Legal. Dr. Luiz Carlos é advogado e atua como assessor jurídico da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, junto à Consultoria Setorial de Licitações da Secretaria de Saúde do Estado. É também professor universitário e atua em cursos preparatórios para concursos e OAB, lecionando as disciplinas de Direito Civil, Processo Civil, Direito Empresarial e Direito do Consumidor. Inclusive, atualmente, é o nosso grande professor de Processo Civil, o qual vem enriquecendo sempre suas aulas com a gente, trazendo exemplos práticos, que é sempre muito enriquecedor. Além disso, coordena o curso de Advocacia em Movimento da Escola Superior de Advocacia do Piauí e pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Administrativo e Docência do Ensino Superior. Para começarmos, gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória, como surgiu o interesse por mediação e conciliação. Pronto. Primeiramente, quero agradecer o convite, tá? Estou muito feliz pelo convite para poder contribuir um pouco aí com o trabalho de vocês, né? Então, assim, hoje a gente observa que o processo civil, o CPC, que a gente fala, ainda tem gente que fala assim, novo CPC, né? Mas já tem um certo tempo, né? Já tem um certo tempo. Esse CPC, eu sempre falo que ele veio para buscar facilitar o trâmite. Ele quis tirar essa burocracia que se estabelece nas questões processuais. Então, esse CPC ele veio com essa ideia de tentar resolver os problemas da forma mais breve possível para trazer a economia processual. E nisso entra os métodos de solução consensual de conflitos, né? Então, eu sempre falo que o bom advogado, o bom operador do direito é aquele que busca resolver o problema, não aquele que busca a briga, que busca o litígio, é aquele que busca resolver. Então, a solução, os métodos de solução consensual de conflitos, eles vêm com essa ideia de resolver o problema, de desburocratizar. Então, por isso, a importância do profissional do direito hoje que atua na área processual, de entender que hoje o direito moderno ele busca essa solução consensual dos conflitos. Seja mais fácil de resolver, que não, às vezes não tem uma guerra processual. Justamente. E que o processo não acaba não tramitando por muito tempo. Você ganha tempo, você tem economia, todo mundo sai satisfeito e resolve logo a situação. Porque a gente percebe que todo mundo sabe que os processos demoram muito, né? Então, traz questões emocionais, traz questões que acabam atrasando certas situações. Então, assim, os métodos de solução consensual de conflitos, eles vêm justamente para facilitar essa situação. É interessante, né, professor, que hoje a tecnologia está aí, as coisas estão sendo cada vez querendo mais celeridade, a mediação e a conciliação traz isso, uma celeridade para que aquela situação seja resolvida na audiência de conciliação, que é muito interessante e eu acho que enriquecedor tanto para a parte dos causídicos como para as próprias partes envolvidas, né, tanto o autor como o réu, bem como para o próprio judiciário. Sim, sim. Hoje, é como a gente estava falando agora há pouco. Antigamente tinha essa ideia que o processo era a briga, era o litígio. O que a gente percebe é que com o amadurecimento das ideias que o CPC trouxe, a gente já está vendo já essa busca. Que é um exemplo. Eu lembro que no meu tempo de universidade, que ainda eu estudei pelo CPC anterior, a gente não tinha esses debates sobre solução consensual de conflitos. Hoje vocês estão fazendo um trabalho sobre esse tema. E a gente vê toda a grade, toda a programação curricular baseada
solução processual de conflitos. Eu lembro, eu não tive disciplina, a gente não falava. O acordo era algo assim abstrato. Para fazer um acordo. Eu lembro até de situações assim, acordo, não. E aí tinha aquela ideia que o bom advogado é aquele que briga, que... Não, o bom advogado hoje é aquele que resolve o problema da forma mais eficaz possível e mais breve possível. Assim, estudando um pouco sobre o projeto da nossa turma, eu pude observar, como os demais colegas, a questão de que o judiciário cada vez mais ele está movimentando para que as audiências de conciliação e mediação, para que a conciliação em si, ela ocorra e que seja resolvida, né, os processos, até para uma questão mesmo que eu acho que é uma palavra muito utilizada, é o que toda parte, todo advogado, eu creio que os magistrados e os demais membros do judiciário querem celeridade processual. Justamente. Isso é tão importante que, assim, o CPC ele trouxe, lá no artigo 334, ele trouxe a possibilidade da audiência de conciliação e mediação. Então, assim, é tão importante que hoje só não tem essa audiência de conciliação e mediação se ambas as partes manifestarem desinteresse. Tem que ter audiência. A regra é que tem audiência para tentar resolver logo o problema, para tentar resolver logo a situação. É tão interessante isso que a gente até trabalhou em sala de aula, que a contestação, tecnicamente, ela vem depois da possibilidade de audiência de conciliação e mediação. Por quê? A gente até comentou isso em sala. Porque se você permite logo uma tentativa de conciliação, de mediação, é mais fácil resolver o problema do que se você permite logo a contestação. Eu até brinquei. A gente fala o seguinte, que se você escuta que uma pessoa falou de você, você já fica com raiva, já fica na defensiva. Se a pessoa chega para você e fala que não está concordando com aquela situação, você pode até não gostar no primeiro momento, mas é mais fácil chegar a um acordo. É por isso essa situação. Primeiro vamos buscar resolver o problema. Audiência de conciliação, mediação. Não resolveu? Aí que o processo continua. Certo, professor. Então, eu vou encerrar aqui a minha participação, trazer a minha colega de turma, que vai continuar, que é a Lília, e dizer para o senhor uma breve palavrinha. Eu acho que as suas aulas sempre são muito enriquecedoras. Obrigado. Queria lhe agradecer e dizer que eu acho que nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada acadêmica, a gente sempre leva os professores no coração, porque eu creio que o que você traz para a gente de conhecimento é algo que a gente vai levar para a vida. Então, todas as vezes, eu pelo menos tenho uma partezinha que eu lembro bem que o senhor frisou, trazendo essa questão da mediação. Era quando o senhor falava, olha, só não ocorre audiência de mediação e conciliação quando ambas as partes não concordam. Manifestar. Se apenas uma se manifestar querendo, vai ocorrer audiência. Então, eu acho que é isso. Eu vou passar para a Lília, né, para que ela dê continuidade. E obrigada. Por nada, eu que agradeço. Então, voltando aqui à programação, né, esse bate-papo tão agradável, né, com o professor Luiz Carlos, esse mestre, esse advogado tão renomado, falando aqui sobre mediação de conflitos. Aí eu lhe pergunto, professor, e o que seria a mediação de conflitos e qual é o objetivo principal? Pronto. É importante a gente estabelecer que a gente tem alguns métodos de solução processual de conflitos, né? A gente tem a conciliação, a gente tem a mediação, a gente tem a arbitragem. Então, assim, vamos focar nesses três. A gente chama os métodos de autocomposição e os métodos de heterocomposição. Quais são os métodos de autocomposição? Conciliação e mediação. Quais são os métodos de heterocomposição? A gente tem como exemplo a arbitragem. Por que a autocomposição? Por que a heterocomposição? Na conciliação e na mediação, as partes é que vão resolver o problema, entre elas. Nós temos a figura de um conciliador, nós temos a figura de um mediador, mas as partes é que vão, numa conversa, chegar a um possível acordo. Por que a arbitragem é chamada de heterocomposição? Porque tem um árbitro, tem alguém que vai julgar. A figura do conciliador, ele não julga. O mediador, ele não julga. Ele orienta. Então, a gente costuma dizer que entre a mediação e conciliação,
Na conciliação, o conciliador ele exerce esse papel, mas assim, ele dá umas ideias, ele dá um direcionamento ao conciliador. Mas são as partes que vão chegar a um acordo. Na mediação, são as partes. O mediador ele só vai mediar. Tecnicamente, preferencialmente, na mediação, nós vamos utilizar para casos que já tem um certo vínculo prévio. Por exemplo, uma questão envolvendo família. Preferencialmente, a gente vai... O que eu ia perguntar, né, dando continuidade, é como esses métodos eles podem ser utilizados, né, em contextos específicos, como conflitos familiares, laborais ou ambientais. Pronto. Você já contempla aí? Pronto. A gente já continua já o que a gente veio falando. Então, em situações mais complexas, então uma questão mais complexa, ambiental, uma questão familiar, que já existe um vínculo prévio, a gente tem a figura da mediação, do mediador. Quando é algo que já tem um vínculo prévio, quando é algo que não tem um vínculo prévio, que é algo mais simples, por exemplo, um conflito envolvendo a pessoa que foi lá comprar algo numa loja, e aí o produto apareceu um problema. Ali é algo mais simples, não tinha um vínculo prévio antes, a gente preferencialmente vai utilizar a conciliação. Mas esses métodos, importante destacar que eles servem no início, no meio e no final do processo. Em qualquer momento pode ser buscado esses métodos de solução consensual de conflitos. O próprio CPC estabelece isso. Antes, durante, depois. Durante o processo. Porque assim, às vezes a gente tem também a falsa ideia de que a conciliação ela é só no começo do processo. E não, pode ser em qualquer momento. As partes chegarem, não, bora resolver logo isso, bora acabar isso. Pode utilizar os métodos de solução consensual de conflitos. Perfeito. Como a gente fala, né? Tudo que é bom acaba. Então, esse bate-papo ele foi um bate-papo assim tão esclarecedor, né? E só nos resta agradecer mais uma vez, Dr. Luiz Carlos, por participar, né? Por contribuir com bastante conhecimento, por compartilhar principalmente o seu tempo, né? O seu tempo conosco e compartilhar dos seus conhecimentos, né? Assim que se fosse para passar, a gente passaria o resto da tarde e a noite conversando. E sua fala, ela trouxe bastante reflexões, né? Reflexões valiosas sobre os métodos adequados de resolução de conflitos e o papel fundamental da mediação na construção de uma cultura de paz, né? O que a gente... Que é a ideia. Que é a ideia, né, da mediação de conflitos. Justamente. E aí só resta agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Que acompanharam, né, esse podcast, que também foi muito valioso, né, para o nosso projeto, nosso primeiro podcast do projeto integrador da turma de 7º período. E agradeço também a acadêmica, né, que também se revelou como apresentadora, a Leila. Pronto, obrigado pelo convite, obrigado a turma pelo convite. Estou sempre à disposição, pode contar sempre comigo. Obrigada, professor. Valeu.